Empoderadas Podcast, onde vozes se encontram, histórias se cruzam e o futuro é narrado por quem faz a diferença. E hoje vamos falar sobre afrofuturismo, um conceito poderoso que nos permite ressignificar o passado, imaginar futuros possíveis e construir narrativas que rompem com paradigmas. Para essa conversa especial, temos a honra de receber Karine Martins, pesquisadora, roteirista, curadora e autora do livro Ficção Especulativa no Cinema Negro Brasileiro. Então, aperte o play e venha com a gente nessa viagem pelo tempo, pelo imaginário e pela potência das imagens negras no cinema. Eu sou Karine Martins, pesquisadora, roteirista e curadora. O que eu vou trazer aqui pra gente conversar sobre esse livro aqui, Ficção Especulativa no Cinema Negro Brasileiro, que é minha pesquisa de mestrado. Atualmente sou doutoranda na UF, no programa de comunicação, roteirista na TV Globo e trabalho como curadora em alguns espaços de festival e mostra de cinema, mas especialmente voltada para o cinema negro. Esse livro e toda essa pesquisa, ela surge justamente nesse momento, quando eu estou atuando como curadora, e eu começo a entender uma certa prevalência, uma repetição, na verdade, de alguns temas nas curadorias, nos festivais de cinema, relacionadas ao cinema negro. Então, eu acabo vendo muitos filmes com uma proposta relacionadas à violência, né? Filmes que estão muito localizados na nossa realidade, e são esse tema propriamente que vai ser entendido como cinema negro. E ao mesmo tempo, nesse mesmo período, eu retorno para minha atividade como roteirista, começo a fazer alguns laboratórios e acabo percebendo que, na verdade, tem outras histórias ali querendo surgir, outras histórias querendo nascer, e prevendo que talvez houvesse alguma problemática em relação à curadoria sobre o que a gente estava circulando como cinema negro naquele momento. Então, essa pesquisa, ela surgiu em 2020, que foi quando eu finalizei esse mestrado, e toda essa ideia de fim do mundo estava muito relacionada ao que a gente estava vivendo, né? Com Covid, pandemia. A gente realmente estava vivendo um fim muito próximo, uma eminência de um mundo por acabar por ali. E aí eu começo a entender que, na verdade, o mundo, ele acabou diversas vezes. Ele acabou pra gente enquanto população negro-diaspórica em todo o nosso processo de escravização, né? Então eu começo toda essa linha do tempo pensando nesse processo de modernidade, porque o que a gente entende hoje como uma linha contínua do tempo é uma linha inventada. Então, o que pode a ficção especulativa, o que pode a ficção nas narrativas negras, principalmente narrativas negras ou narrativas dissidentes, empreender a partir dessa ótica, né? Então, a gente vai entender que a gente precisa se deslocar dessa linha do tempo. E aí eu começo a entender que essa ideia de modernidade, ela não nos contempla. Quando a gente entende o que foi o processo, essa construção da modernidade, essa construção da racionalidade, lá no final do século XIX, ela vai estar diretamente correspondente a todo o processo de escravização que a gente vai ter em todo o mundo ocidental. Então, o que esse deslocamento, o que essa evidência histórica está nos dizendo agora? Está nos dizendo que tudo que a gente conhece foi compreendido, ou tudo que a gente entende como história foi empreendido a partir de uma visão única. E essa visão única é o que construiu toda a nossa ideia de humanismo ou não humanismo, né? Quando a gente olha para a população negra que foi escravizada, a gente entende que existiu e ainda existe, né, todo um processo de entender que esse corpo, ele não é um corpo digno de subjetividade, esse corpo não é um corpo digno de afeto, e aí tá muito relacionado como toda essa evidência escravocrata utilizou para pensar essa separação da racionalidade do corpo e da mente. Então eu queria, na verdade, começar lendo só o comecinho desse livro. Em um tempo datado no calendário ocidental, seres humanos foram marcados em uma categoria subhumana, animalesca. Essas pessoas tiveram suas terras saqueadas, seus conhecimentos roubados e configurados sob uma ótica linear. Não o bastante, foram obrigadas a habitar um planeta desconhecido,
onde precisariam reconsiderar todo o plano existencial de cada corpo encarnado. O imaginário também foi roubado. Os sonhos se tornaram fagulhas para um presente possível, já que a realidade estava incontornável. Rotas de fuga foram criadas. No terreiro, foi ensinado que a roda gira se todos caminham juntos. Na capoeira, a luta é conduzida por um corpo que ginga. A espiral do tempo fez surgir mais e tantas outras. Toda vez que era necessário, um feitiço era inventado para que a existência de corpos pretos pudessem chegar a uma dança cósmica, assim como era. A rota de fuga deste século é o imaginário. Se pudéssemos sair do ponto em que estamos agora, aonde estaríamos? Então, o primeiro ponto que eu quero pensar a ficção especulativa é como, neste século XXI, a gente precisa reformular a partir do campo da imagem e a partir do imaginário a nossa utopia. O que seria viver num mundo utópico? Eu sempre gosto de pensar, e aí para pensar a partir das narrativas, é a partir desse e se. Esse e se que vai estar contaminando a nossa forma de ver o mundo e criar um novo mundo, né? E aí não só como uma folha em branco quando a gente está escrevendo um roteiro, mas também criando essas fórmulas dia após dia, com tudo que a gente vê e com as pessoas que a gente encontra no dia a dia, né? Porque essas rotas de fuga, elas estão sendo criadas o tempo todo. E aí eu parto da ideia a ideia de uma ficção especulativa, ela está muito atrelada à literatura, e aí a gente vai ter um nome muito particular chamado Octavia Butler, que organizou durante muito tempo nas suas narrativas essa ideia de o corpo negro como uma máquina do tempo. Ou seja, um corpo que está sendo movimentado ou que se articula orientado por esse passado, por esse futuro e por esse presente. E aí, se a gente olha para essa ideia de modernidade, a gente percebe que a ideia do corpo, ela foi demarcada, né? Assim como os territórios africanos, os territórios latino-americanos foram saqueados, o corpo também foi saqueado, porque foi esse corpo que foi vendido, foi esse corpo que foi castigado, foi esse corpo que foi desumanizado. Então, é a partir desse corpo também que a gente vai entender uma primeira noção do que poderia ser essa ficção especulativa. E aí, eu vou olhar principalmente para a ideia de performance, porque a ideia de performance, ela vai se estabelecer como uma brecha. Eu não trouxe o filme aqui, mas nesse livro eu olho a partir do filme Alma no Olho, do Zósimo Bubu, como o corpo dele, enquanto um homem negro, que ele perpassa toda a história do que seria um homem negro diaspórico no Brasil, trazendo o corpo como fonte de recurso e fonte de história. E aí eu olho para esse corpo e entendo que o que ele tá trazendo também é uma brecha. É uma brecha pra gente conseguir escapar de uma certa convenção do que a modernidade inventou sobre esses corpos, mas também uma brecha para que outras performatividades pudessem ser inscritas a partir desse corpo. Então, ele começa o filme com uma algema branca. E toda a tela atrás é um cubo preto, e ele tá com o corpo negro dele algemado. No final do filme, ele quebra essa algema. E aí eu trago essa ideia de quebrar essa algema como uma quebra ou como uma fuga desse mundo ontológico que foi criado por essa ideia de modernidade. Então, a partir do corpo, a partir da performance, pode-se criar uma ideia de fugitividade que vai estar muito relacionada com essa ideia da ficção visionária e da ficção especulativa, porque nada mais é do que uma fuga do que pode ser esse real. E aí, quando a gente está falando especificamente do cinema brasileiro, a gente está falando de pessoas, de corpos, de narrativas que ou estavam dentro de uma posição inexistente, né, pensando toda a história do cinema brasileiro, ou de uma forma estereotipada. E aí, quando a gente vê as primeiras movimentações e as primeiras imagens de pessoas negras como protagonistas de certos filmes no período, no final dos anos 50, quando começa, inclusive, todo o processo de modernização do Brasil, e aí a gente vê 50, 60 e 70, uma certa movimentação desses corpos, a gente percebe que tudo que a gente vê
vê ali enquanto esses estereótipos estão ligados a uma ideia de real, muito conectada com o realismo e o que esses corpos estariam fazendo dentro desse regime de verdade. Só que, assim como uma ideia de modernidade é uma ideia criada, o regime de verdade também é uma ideia inventada, né? Então, o que pode um corpo negro dentro desse regime de verdade? Se tudo que a gente vive e tudo que a gente vê é um processo ainda oriundo de todo o processo escravocrata, tudo que a gente vai entender enquanto real para esse corpo, tudo que cabe para esse corpo tá ligado a um regime de violência. Então, a ficção especulativa, nesse caso, poderia dizer, olha só, esse regime de verdade não contempla as nossas histórias, não contempla o nosso corpo, não contempla a nossa performance. Então, tudo que a gente entende e escreve enquanto real, talvez não seja real. Talvez também seja, e aí eu vou utilizar algo muito próprio do cinema, seja ficcionalizado. Então, por que não recriar essa ficção a partir de uma brecha que vai estar dentro do campo do cinema, que é justamente o especulativo, o especular. Eu vou pensar a partir desse e se pessoas negras pudessem, não tivessem sido escravizadas. Vamos partir desse ponto. E aí eu venho para esse filme chamado Space the Place como um dos pontos principais pra gente entender, na verdade, o que seria uma ideia de afrofuturismo, mas também pensar a partir de que ponto surge toda essa noção do que a gente entende hoje em dia como afrofuturismo. Então a gente vai ter um manifesto escrito por um crítico cultural branco, vou deixar esse adendo. E aí tem outras possibilidades da gente entender o afrofuturismo e de entender a ficção especulativa que foram surgindo a partir de teóricos negros, mas eu vou partir desse ponto porque eu acho que é muito interessante para pensar a ideia do real, do que estava acontecendo naquele momento. E ele vai escrever esse manifesto em 94, Mark Derry, pensando toda essa ideia de ficção científica a partir de uma ausência de pessoas negras que estavam produzindo a ficção científica. Então, ele está olhando para 3 movimentos dentro da história estadunidense, dentro dos conceitos culturais, principalmente ligados à música eletrônica e depois para a literatura especulativa, pensando por que é tão difícil ver pessoas negras escrevendo ou criando esses mundos da ficção científica, se é algo tão relacionado à nossa história. E aí, o que eu li lá no começo sobre esse corpo que foi despossuído, essa terra que foi desabitada, tem muito a ver com a nossa herança alienígena, digamos assim, né? Pessoas que foram retiradas de um ponto e alocadas em outro. Então, o que ele vai fazer é entrevistar 3 pessoas, 3 autores de ficção especulativa que estavam começando a circular e surgir no universo underground norte-estadunidense dos anos 90. A Octavia Butler, inclusive, é uma delas, para pensar o que eles estavam criando a partir dessa ficção e a partir dessa escrita. Mas um dos pontos que ele traz é como também toda essa ideia de passado está muito relacionado à nossa história, e pensar uma ideia de futuro era tão imprevisível. Por que é tão difícil imaginar um futuro, tão difícil imaginar todos esses processos de tecnologia ligadas a esse corpo negro? E aí um ponto que ele vai olhar, que eu acho muito interessante, é de como o afrofuturismo, no caso, né? É como, na verdade, o que a gente está entendendo como tecnologia não é tecnologia de todos os filmes da ficção científica que ficaram evidentes lá nos anos 2000. A gente está olhando para outras tecnologias. E aí pensar nas tecnologias como tecnologias de sobrevivência. Assim como eu comentei do jongo, assim como a umbanda, assim como a capoeira. São tecnologias que estão utilizando o próprio corpo para criar esse lugar e para criar um outro conceito de científico. Porque tudo que a gente está conectado também com a ideia de modernidade está muito relacionado a uma frase da filosofia criada pelo Descartes, que é penso, logo existo. E aí, quando a gente pensa nessa frase especificamente, tudo que a gente entende como corpo é um lugar desapropriado de saber. Mas, se a gente está falando de um lugar conectado diretamente com a ideia colonial, a gente vai retribuir ou reatribuir toda a noção de conhecimento justamente a partir do corpo, porque a gente está ligando
trazendo toda essa noção de reler todo esse processo colonialista que também foi conduzida para o nosso corpo. Então, o corpo, por si só, ele é, sim, um lugar de saber. E aí, se a gente olha para toda essa ideia de performance, o nosso corpo, ele tá inventando esses lugares o tempo todo. Não só como uma ideia teórica, porque a gente precisa se desvincular dessa ideia também, né? Porque a ideia do que é a teoria, ela pode ser um lugar propriamente da ciência, do saber, tá completamente conectado a essa ideia colonial. E aí a gente vai entender que foi todo o processo que nos capturou, todo o processo que fez com que a ideia de escravização surgisse e, em consequência, surgisse também a ideia de capitalismo. Então tá tudo muito conectado com as nossas figuras, né? Nossas essências, o que seria esse passado, o presente e o futuro. Mas também pensar a ideia do saber deslocada de todo esse processo colonial. E a gente vai olhar principalmente pro corpo. E aí eu trago essa figura do Sun-Ha, e a gente vai ter outras figuras, mas nesse texto do Mark Derry, de 94, ele tá olhando pro Sun-Ha como o primeiro cara afrofuturista a se ter tido notícias nesse mundo cultural. O Sun-Ha nunca se colocou como afrofuturista, não era uma nomenclatura que existia, inclusive, mas quando a gente olha para todo o processo que ele fez enquanto musicista, está muito ligado a essa reconexão do passado, mas possibilitando que o futuro existisse a partir de uma ótica que esteja ligado diretamente com a imaginação. E aí, quem foi Sun-Ha? Sun-Ha foi um jazzista que estava ali surgindo no final dos anos 30, mas com uma carreira muito evidente nos anos 40, e que a partir dos anos 50, ele se intitula Sun-Ha, Deus Sol, se autonomeia, né, como Deus Sol, e a partir disso, ele começa a configurar uma outra noção pro corpo dele. Então, tudo que a gente vai ver dessas vestimentas, da ideia de performance desse músico, tá ligado ao Antigo Egito. O que ele vai fazer é olhar para esse passado e vai falar, olha, tudo que eu conheço como Antigo Egito é negro. Então, o berço da civilização que a gente tanto fala é negro. Toda a ideia de conhecimento, de filosofia, também é negra. Então, eu vou me restituir desse saber que tá lá no passado para dizer que o futuro ou que o presente também sou eu. E tudo que ele faz com a orquestra dele é criar uma ideia de nave espacial. É realmente criar uma experiência de um outro mundo. E aí ele começa, nos anos 50, perpetuar essa noção de nave espacial, de criação de outros mundos, a partir do jazz, a partir da música. Então ele faz isso nos shows dele, mas a gente consegue visualizar muito propriamente na forma como ele se vestia e na forma como ele se colocava no mundo. E eu acho muito interessante isso, porque tá muito ligado à ideia de mito. Porque não o mito como a gente tá acostumado hoje em dia a ouvir, mas enquanto uma função de quebra ontológica com essa ideia de real. Porque se a gente tá olhando para uma realidade que ela existe, e aí surge uma figura que se auto-intitula Sun-Ha, ela vai estar quebrando com uma ideia de linearidade e com uma ideia de realidade. Então, como que essa proposta que ele faz também tem a ver com essa ideia de uma ficção especulativa do real, ou uma ficção visionária da vida real, que tá aqui, palpável. E aí ele vai olhar principalmente ele não tá olhando necessariamente para pessoas negras, mas ele fala isso a partir do corpo dele, de um homem negro, de como era necessário criar um outro espaço, o space the place, o espaço ao lugar. E eu acho muito interessante a figura do Sun-Ha como essa quebra mitológica, porque se a gente olha para o que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 50, com todos os movimentos de direitos civis, a gente está olhando para um momento em que toda a ideia de existência negra também estava sendo colocada em risco, né? Então a gente vai ter, durante todo o processo nesse novo século, vários momentos em que a nossa realidade, enquanto um corpo negro
fora de África está sendo colocado em risco. E aí ele vai olhar justamente para esse momento e vai falar, olha, eu não faço parte desse mundo, quem quiser vir comigo, que venha. Eu vou criar essas músicas, eu vou criar esses espaços por meio da música, por meio do jazz, e quem quiser vir, tem espaço para todo mundo. Quem achar que esse mundo não funciona, pode vir. E aí ele vai criar essa imagem, faz parte de um frame desse filme, do Space to the Place, em que ele tá basicamente jogando o jogo do mundo a partir do tarô. E aí ele vai se colocar junto com outro personagem, que também é um homem negro, pra disputar esse mundo. E todo mundo dele é um mundo que cabe pessoas negras. E aí ele vai dizer, todo o processo diaspórico criou movimentações que tá dizendo pro meu corpo e tá dizendo pra outras pessoas nesse mundo que a gente não cabe aqui. Criou todo um processo de violências que a gente vai ver tanto no corpo de outras pessoas, mas também, principalmente, numa ideia de existência a partir do capital, que tá relacionado com essa disputa de espaço. Então, já que não tem espaço pra gente, a gente vai pro espaço sideral. A gente vai buscar um outro lugar para habitar. E esse espaço nem que seja o espaço longe daqui, o Space the Place. E ele vai, inclusive, criar todo um álbum pensando essa ideia do que seria esse lugar. Eu indico para todo mundo assistir esse filme, porque é realmente uma experiência, não só ver toda a proposta do Sun Ra, mas ouvir também e entrar nessa proposta. Porque no final, eu vou dar um spoiler, no final ele simplesmente cria uma nave espacial. Essa nave que abriu o filme, ela chega em Nova York pra, enfim, abre as portas pra todo mundo que queira entrar nesse outro espaço, esse outro lugar, que você não sabe exatamente o que você vai encontrar, mas existe, o que ele tá dizendo existe um caminho. Esse filme é de 74. Então, e aí quando a gente olha também pra essas outras referências, a gente entende que a gente já tava fazendo há algum tempo, né? Só que são coisas que estavam ali escondidas. Inclusive, a figura do Sun Ra ganhou uma nova notabilidade depois da pandemia, assim, quando a gente começa realmente a viver um momento de fim de mundo, né? O nosso mundo tava ali, e aí não só o nosso mundo enquanto pessoas negras, mas o mundo de todo mundo tava sendo ameaçado, e a gente precisava recuperar toda uma ideia de existência, ou olhar ou entender a vida de uma outra forma. Tem a ver com essa citação do Ayrton Krenak, de como também a gente consegue criar esses guarda-chuvas coloridos. Eu acho muito boa essa metáfora do guarda-chuva colorido, porque é justamente uma ideia de como a gente vai recriar a existência a partir de outras epistemologias, porque a gente entendeu que essa modernidade que criou, inclusive forjou a nossa existência, ela não dá conta, e ela não dá conta nem desse mundo que tá agora, né? Não só para pessoas em que o mundo foi saqueado, em que a existência precisou ser reescrita a partir de outras linhas, mas não tá dando pra ninguém. E aí, se a gente olha também pra todo o colapso ambiental que a gente tá vivendo hoje, é realmente o fim de muitos mundos, né? Por isso que eu acho muito interessante pensar na ficção especulativa hoje em dia como nossos guarda-chuvas coloridos, assim, como uma forma da gente conseguir olhar pra essas outras epistemologias, pras africanas, pras ameríndias, até mesmo pra entender o que era a América Latina antes de ser saqueada, e entender que existia uma outra noção de realidade possível. E aí uma realidade possível para todo mundo, né? Em que a gente pudesse realmente habitar esse mundo, coexistir nesse mundo em harmonia. Que inclusive é uma teoria, né, dessas epistemologias que vão olhar especificamente para a natureza como um ponto de partida. E aí, se a gente olha para o nosso passado, tava tudo ali. E eu acho muito interessante o que o Sun Ra faz, olhando para esse passado, que olhar para o Antigo Egito, e olhando para o Antigo Egito, entendendo que esse Antigo Egito é negro, olhando para essas filosofias que vão dar origem para nossa vida, assim. O que é a vida, o que pode ser a morte, reconfigurar todas as nossas noções de existência, olhando para esse passado. E aí, olhando para o que ele estava falando, eu lembrei de dois pensadores que eu acho interessante para pensar a ficção especulativa, que é a Saidiya Hartman, uma historiadora norte-americana, que vai olhar para os arquivos, entender
entendendo como que a gente pode olhar para essa história que está fragmentada. Se a gente olha para todo o histórico da população negra pelo mundo, é uma história que é fragmentada. Não só porque o nosso passado ele não foi escrito, mas ele foi escrito a partir de uma lógica que não é a nossa, uma lógica moderna que inclusive criou essa separação e toda essa ideia de racialidade, né? Então, como olhar para essa história que está fragmentada sem repetir esses gestos de violência, sem repetir esses gestos que vão condenar a nossa existência. E ela cria um conceito chamado fabulação crítica, de como olhar para esse passado, entendendo que vai existir algumas fagulhas, algumas brechas que a gente vai precisar inventar. E a partir dessa invenção, que ela venha recriada dessas críticas culturais, dessas críticas sociais, mas não deixando de fabular, olhando para esses arquivos como arquivos moldáveis, mas que vão dar a ver outros modos de existência. Ela está falando especificamente dos arquivos que foram encontrados no período de escravidão, mas quando a gente olha pro cinema negro, pra história do cinema brasileiro, a gente percebe que a nossa história ela tá sendo revisitada o tempo todo, né? Os nossos arquivos, eles estão sendo movimentados. Então, como também a gente vai utilizar essa ideia de fabulação para criar ou recriar a nossa história a partir das imagens, né? Se a gente entende que é o imaginário que está em disputa e a gente está ali recriando, tentando pensar toda uma outra ideia de existência, de subjetividade a partir de outras lógicas. E também de uma ideia de opacidade do Edward Glissant, que é um crítico caribenho. Enfim, tá olhando principalmente para a ideia das línguas estrangeiras, olhando para as línguas crioulas, perdão. Olhando para as línguas crioulas, entendendo que a partir do momento em que se restitui uma língua, você não tá restituindo só uma língua, você tá restituindo uma cultura, e a partir do momento que você tá fazendo uma tradução, você tá perdendo algumas partes dessa cultura, porque a tradução, ela não vai ser completamente, não vai chegar num ponto completo, né? A tradução, ela vai deixar escapar algumas coisas, e dentro dessas coisas que estão sendo escapáveis está essa ideia de opacidade, de como algumas coisas, elas não vão ser entendidas. E tá tudo bem não ser entendido, porque quando a gente não entende, o que não tá sendo entendido faz parte dessa ideia, se a gente tá conectado diretamente com essa ideia de racionalidade. E aí, se a gente entende que a racionalidade está ligada com todo o nosso processo de modernidade, é algo que realmente a gente precisa escapar. Então a gente precisa, dentro da especulação, mas dentro da ficção de modo geral, se fazer não entender. O não compreendido também faz parte de recuperar nossa subjetividade, né? De como essa outra pessoa que não faz parte do meu modo de existência precisa, não a partir da ideia de compreensão, mas a partir de uma ideia de respeito, inclusive, né? Como eu vou olhar para esse lugar que eu não conheço e vou entender que ali condiz uma vida, ali condiz uma narrativa, ali condiz uma subjetividade que não tá presa dentro de uma ideia de cativeiro, por exemplo, uma ideia de cativeiro estético, que é o que a Cynthia Guedes propõe. E aí eu trago 4 pontos para pensar a ficção especulativa, mas principalmente o afrofuturismo, pensando nas ideias de uma pesquisadora chamada Kenia Freitas. E aí ela vai trazer a ideia de fabulação como um ponto para inventar essas ausências, e a gente pode olhar para esses arquivos e de uma maneira crítica, né, a partir da fabulação crítica. A ideia de performatividade, como eu trouxe lá no início, como que esse corpo ele vai forjar outros modos de existência a partir dessa ideia do corpo enquanto um lugar de saber. Terceiro, fugitividade, escapando das convenções e expectativas da representação. Essa ideia de opacidade, ela tá muito conectada com essa fuga da representação, né? Porque o que a gente entende como representatividade, que inclusive é algo que a gente ouve muito falar, é algo que tá muito preso, é quase que o contrário do que seria um estereótipo. Então é meio que um marcador de uma outra lógica. Mas a gente precisa não se fazer entendível. Então a gente precisa fugir dessa ideia de representação também, para inclusive criar outros modos de olhar para nossa existência. E terceiro, intimidade, negociando e forjando espaços outros. Assim como Sanha propôs ali essa ideia do space the place, o espaço como um lugar, vamos fugir para um lugar que seja possível todas essas existências. E aí, para pensar o afrofuturismo também, tem a Itasha Wamak, que vai pensar o afrofuturismo como uma reelaboração total do passado
e uma especulação do futuro, repleto de críticas culturais, uma interseção entre imaginação, tecnologia, futuro e libertação, entendendo que a tecnologia que ela está dizendo não é a tecnologia que a gente vê nesses filmes de ficção científica, enfim, desses códigos da ficção científica, né? A gente está pensando outros tipos de tecnologia, que são tecnologias que fizeram com que as existências pudessem permanecer nesse presente, que possam permanecer no futuro. Que tipo de tecnologia seria essa? Essa ideia de tecnologia vai ficar mais visível aqui nesse filme, no Chico, dos Irmãos Carvalho. Esse filme, Chico, é um filme de 2017, dos Irmãos Carvalho, e eu acho muito curioso que é um filme que eles nem pensavam que poderia estar entendido como uma ficção especulativa, mas é um filme que está datado em 2039. Então é uma realidade que está ali muito palpável a discussão sobre redução de maioridade penal, e é muito curioso perceber como esse filme já estava ali trazendo algumas noções do que seria essa redução lá em 2017. Porque a gente começa com o futuro desse menino, o futuro do Chico, já sendo ameaçado desde o início, né? Então ele já é marcado assim que ele nasce, e quando ele completa 7 anos, em 2039, o futuro dele está sendo caçado, assim como de outros meninos menores de idade no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? A mãe dele forja essa liberdade, forja esse novo mundo para esse menino, trazendo essa tecnologia que ela tá realmente criando, né? Ela cria essa pipa e solta ele aos céus. Então ela tá ali propondo que a existência dessa criança pode ser permitida em outro mundo, já que ali essa realidade não está realmente conduzindo com essa possibilidade. Então eu acho muito interessante esse filme, que está muito diretamente conectado com toda a proposta do Sun Ra lá, quando ele deixa essa ideia do Space the Place marcada no espaço. E aí eles podem acho que dá tempo, né, de ir pro outro filme, o Cartuchos, que na verdade são filmes que não têm a mesma temporalidade. O Chico é de 2017, o Cartuchos é de 2019, 2018, mas são filmes que estão muito relacionados a essa ideia do espaço é o lugar, do Space the Place, pensando como existe uma ideia de fugitividade que esses corpos podem ter. Esse é um filme do Leon Reis, de 2018, de Fortaleza, e eu acho muito interessante os pontos que ele traz, que eu trago, na verdade, relacionado ao filme do Sun Ra, e toda a ideia do Sun Ra é essa ideia de um escape a partir da ideia do mito, né? Da ideia mitológica. Nesse filme aqui é muito evidente que é essa pessoa que vai surgir como um lugar que vai tirar esse menino do real, né? Esse outro corpo, né? Que vai surgir como um lugar de brecha para tirar ele da realidade. E a realidade é todo esse espaço de violência que ele vai estar fazendo com que ele esteja evidente, fazendo surgir para esse olhar, mas que no final é rebatizado e ele consegue se colocar no mundo de uma outra forma, né? Ou habitar um outro espaço. Assim como o Sun Ra traz nessa ideia de Space the Place. E aí eu acho muito interessante também pensar como essa ideia de brecha, ela vai estar relacionada diretamente com algo que vai ser esse plano de ação que vai fazer com que alguma coisa, algum ponto, alguma ação, algum gesto não seja captado dentro desse regime de verdade, dentro dessa ideia de realidade. Porque no final a gente entende que ele é um alienígena, né? Essa pessoa ali responsável por trazer essa outra evidência de outro tipo de materialidade para essa pessoa despertar do que ele tá vivendo na realidade dele. Enfim, Cartuchos é um desses filmes que eu analiso nesse livro. Analiso mais 2 filmes, Inabitável, do Enoque Carvalho e do Matheus Farias, de 2021, e Negrume, do Diego Paulino, de 2019. São filmes que, enfim, são curtas-metragens, né, que estão ali relacionados diretamente com essa ideia de performance, mas também com essa ideia de fugitividade, de como a gente consegue escapar a partir dessa ordem da especulação, a partir dessa ordem da imaginação e habitar, fazer com que outros mundos sejam possíveis e com que um espaço habitável para todo mundo seja
possível. Para quem quiser ler, tá disponível na internet como uma dissertação. Teve algumas mudanças enquanto livro, mas aí é outra história, não mudou tanto assim. Mas para quem quiser, tá disponível enquanto dissertação de mestrado. Esses filmes, eles estão disponíveis online também, para quem quiser assistir inteiro. Acho que super vale a pena. E é isso, gente. Obrigada. E assim terminamos mais um episódio do Empoderadas. Hoje, com Karine Martins, mergulhamos no universo do afrofuturismo, explorando como ele nos ajuda a criar novos mundos e reinventar o presente. Muito obrigada por nos acompanhar. Se você curtiu, compartilhe com sua rede e siga o Empoderadas para não perder os próximos episódios. Até breve! O terceiro Encontro Nacional Empoderadas é produzido pela Marim Produções Audiovisuais, com o apoio do Centro Cultural São Paulo, São Paulo Capital da Cultura e da Prefeitura de São Paulo. O incentivo é do Tudo Vira Cult SP, do Governo do Estado de São Paulo, da Lei Paulo Gustavo, da SPCine, do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil, e edição do podcast Monomito Filmes.